Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. Estamos falando aí de circunferência nesse capítulo, certo? Então vamos continuar a resolver exercícios envolvendo aí os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Beleza? Bom, então olha só. Então, nessa primeira questão a gente tem o seguinte, ó. No plano cartesiano, o que representa a equação y igual a raiz de 9 menos x ao quadrado? Bom, então primeiro, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa questão é o seguinte, ó. Se do lado esquerdo, a gente tem y do lado esquerdo e tem raiz de 9 menos x ao quadrado do lado direito. Toda raiz quadrada é um número maior ou igual que zero, certo? Não existe eu tirar a raiz quadrada de um número e obter um número negativo. Ou ele é zero ou ele é positivo. Sendo assim, a primeira coisa que a gente tem é que o y ele é maior ou igual que zero. Beleza? A segunda coisa que a gente vai ter é qualquer radicando de uma raiz quadrada, ela também é positivo ou zero, ou seja, o 9 menos x ao quadrado também é maior ou igual que zero. Então, se eu tenho 9 menos x ao quadrado maior ou igual que zero, isso nos dá que o x ao quadrado ele é menor ou igual que 9. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o que a gente vai ter? A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, e a raiz quadrada de 9 é 3. Se o módulo de x é menor do que 3, é porque o x ele está, então, entre menos 3 e 3. Beleza? Então, o que vai representar isso daqui, né? Isso aqui vai representar o seguinte, ó. Então, eu tenho que o y tem que ser maior ou igual que zero e tenho que o x tem que ser maior que menos 3 e menor do que 3, né? Maior ou igual que menos 3 ou menor ou igual que 3. Isso vai representar o seguinte, ó. Isso vai representar, então, uma semicircunferência centrada na origem e de raio igual a 3. Ah, Gustavo, mas eu não entendi por quê. Vou te explicar, olha só. Deixa eu só fazer o desenho aqui primeiro. Então aqui, ó. Tá aqui o y, tá aqui o eixo x, aqui é 3, aqui é menos 3 e aqui vai ser 3 também. Por que vai ser uma semicircunferência? Porque, olha só, y igual a raiz de 9 menos x ao quadrado. Se eu levo ao quadrado dos dois lados, fica y ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. E aí, se eu passo menos x ao quadrado para o outro lado, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que é 3 ao quadrado. Essa equação aqui, ela é equivalente a ela, porém, como na sua forma original a gente tem isso daqui, o que acontece? Acontece que, por ela estar escrita dessa forma originalmente, ela tem que respeitar essas duas condições. Por isso que, bom, o y ele é sempre positivo, né? No caso ele vai ser menor ou igual que 3 aqui, certo? Mas aí por consequência, não por obrigação, e o x ele vai ter que estar entre menos 3 e 3. Então, sempre que você tem y igual a raiz quadrada de uma expressão desse tipo, né, alguém menos x ao quadrado, né, ou uma expressão de x, sei lá, poderia ser 9 menos x menos 3 ao quadrado. Isso vai representar, então, uma semicircunferência acima aí do eixo x por conta dessas condições que essa equação impõe. Tá? Então, essa equação aqui, nesse caso, não vai representar uma circunferência, por quê? Isso daqui, o y tem que ser maior ou igual que zero e o x tem que estar entre menos 3 e 3. Tá bom? Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? A nosso segundo problema aqui, né? A nossa segunda questão, ela é um pouco mais tranquila do que a primeira.
Porque olha só, eu quero obter os pontos onde essa circunferência aqui intersecta os eixos coordenados. Bom, lembrando, né, toda a curva que intersecta o eixo x, eu tenho o quê? Eu tenho que o y vai ser zero. Todo ponto que intersecta o eixo y, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o x é igual a zero. Então, primeiro, interseção da circunferência com o eixo AX. Então, se eu quero a interseção com o eixo das abscissas, eu vou igualar o y a zero, beleza? Então, isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado mais 0 menos 1 ao quadrado igual a 9. Então, ó, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. 9 menos 1 dá 8. Então, a gente ficou com x menos 1 ao quadrado igual a 8. Logo, extraindo da raiz quadrada, isso aqui vai nos dar x menos 1 igual a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, mais ou menos, né? E aí, então, eu tenho que o x ele é igual a 1 mais 2 raiz de 2, ou o x é igual a 1 menos 2 raiz de 2. Então, a gente achou os pontos de interseção com o eixo das abscissas. Agora, para o eixo das ordenadas, o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma coisa, só que agora, em vez de substituir o y por zero, eu vou substituir o x por zero. Então, isso aqui vai ficar... Então, eu tenho interseção dessa circunferência com o eixo AY, vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 9. Repara aqui que essa conta é análoga a essa, né? Só que em vez de eu achar o x, eu vou achar o y igual a 1 mais 2 raiz de 2 e 1 menos 2 raiz de 2. Então, isso aqui vai me dar que o y ele é igual a 1 mais 2 raiz de 2, ou o y é igual a 1 menos 2 raiz de 2. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem, então, uma circunferência de raio 3, né? Porque esse aqui é 9, né? 9 é 3 ao quadrado, né? Então, o raio da circunferência é 3. Centrada no ponto é 1. Então, eu tenho aqui o eixo x aqui. E tenho o eixo y aqui. Então, ela está centrada aqui no ponto 1. O raio dela é 3. E aí, esse cara daqui é 1 mais 2 raiz de 2. Esse cara daqui é 1 menos 2 raiz de 2. E, analogamente, aqui também. 1 mais 2 raiz de 2. E aqui, 1 menos 2 raiz de 2. Beleza? Então, essa aqui que é a circunferência C. E esses são os pontos aí de interseção com os eixos coordenados. Ah, Gustavo, eu precisava fazer o desenho? Não, não precisava. Mas, às vezes, fazer o desenho dá uma noção se o que a gente encontrou está certinho, né? Está mais ou menos de acordo, né? Então, de fato, está bem distribuído aqui, né? Essa distância é igual a essa, né? Em relação ao outro ponto. Então, tá tudo tranquilo. Beleza? Tranquilo? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa aula.